Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Deixa eu dar um gole na água que eu empolguei cantando. Maravilha. Irmãos, hoje nós daremos sequência, finalizaremos o capítulo 7 do Evangelho que João escreveu. Então vamos lá para o capítulo 7 de João. João, capítulo 7. Nós leremos hoje do verso 45 ao 53, encerrando então este precioso capítulo. E quando estivermos no 8 eu vou dizer a mesma coisa, mas um precioso capítulo, e o 9 é a mesma coisa, é a palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos, e toda a Escritura é palavra de Deus para nós. Louvado seja o Senhor, que nos deu a sua palavra. João, capítulo 7, do versículo 45 a 53, eu farei a leitura. Peço que os irmãos prestem muita atenção. E antes mesmo da leitura, irmãos, eu vou pedir para as crianças fazerem um desenho, tá? Já gravem aí o desenho. O desenho que vocês vão fazer hoje é o professor de vocês ensinando, tá? O mestre, a gente gosta de chamar professor de mestre, né? E são mestres que ensinam, conduzem. Então, desenhe o professor, talvez num quadro, ensinando vocês na escola, ou seu professor em casa, seu pai, sua mãe, pode fazer ele aí te ensinando, tá bom? João 7, de 45 a 53, diz assim a palavra do Senhor. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Vamos orar, irmãos, uma vez mais? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que lemos neste momento, Pai. E rogamos a Tua graça para que essa palavra que fora lida, ó Pai, seja compreendida por nós. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Creio que o Senhor falou comigo durante a semana, enquanto me debruçava diante desse texto, ó Deus, e rogo que o Senhor também fale aos meus irmãos. Usa a minha pequenina vida, ó Deus, para proclamar essas verdades gloriosas do Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, encha-nos, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito brilhe a sua luz, para que compreendamos essas verdades. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vocês já se sentiram ridicularizados por serem cristãos? Ou alguém já tentou ridicularizar vocês por serem cristãos? Hoje, nos nossos dias, e eu creio que isso já tem um bom tempo na história, pessoas tentam ridicularizar os cristãos. Existem muitos ateus por aí que se acham iluminados e muito sábios, científicos demais, e acham que o cristianismo é um tiro no escuro, que o cristianismo é uma confiança por parte de ignorantes que não têm esperança nessa vida, e para que a vida faça algum sentido, depositam sua fé em um Cristo. Isso acontece, talvez você tenha passado por isso na universidade, algum professor seu, na escola, ou algum amigo do trabalho que se acha muito conhecedor das verdades filosóficas, científicas deste mundo. Esse tipo de coisa acontece. Eu lembro, irmãos, que certa vez, vendo uma entrevista na TV Cultura, né, às vezes a gente tem que se submeter a algumas coisas e entender e assistir algumas coisas não muito agradáveis, mas tem um dito comediante, né, eu particularmente não acho muita graça, mas um comediante chamado Fábio Porchat, que talvez alguns achem engraçado,
né? Ele estava dando uma entrevista na TV Cultura, e ele se diz ateu, e ele, dizendo por que ele é ateu, ele ridiculariza os cristãos. E ele, de certa maneira, ele tenta dizer, mas não tem nada mais do que isso, então é bom que pelo menos as pessoas ficam confortáveis. Mas eu não consigo, porque para mim não faz o menor sentido, e ele chega a dizer que as pessoas são menos inteligentes as que creem no Senhor. E ele chega a dizer o seguinte, irmãos, Deus é o porquê sim de uma mãe, né? Sabe quando a mãe, o filho pergunta alguma coisa, e por que eu tenho que fazer isso? Ela responde, porque sim. Ele chega a ridicularizar o cristianismo ou Deus dessa maneira, dizendo que o Deus é o porquê sim. Não temos muito o que dizer, então a gente diz, é isso aí, Deus é Deus, e é isso aí, vamos dessa maneira. Ele chega a dizer que a religião faz mal, ou mais mal do que bem, para a sociedade, porque cega as pessoas. Então, esse tipo de coisa que a gente vê, que a gente ouve dos pseudos intelectuais dos nossos dias, talvez você já tenha passado por isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não é novidade. E no texto que nós lemos, nós temos alguns ditos mestres e conhecedores, e nesse caso são conhecedores da lei, ou professores da lei, mestres da palavra, que estão cegos, irmãos, diante da palavra encarnada. Esse tipo de coisa sempre acontecendo. E o texto mostra isso para nós. E é por isso que nós vamos meditar, então, justamente nesse tema. Mestres da palavra, cegos ante a palavra encarnada. Mestres da palavra, cegos ante a palavra encarnada. Isso já acontecia. Ditos eruditos e conhecedores da verdade já se cegavam e eram cegos diante da verdadeira e suprema verdade, da grande verdade. Irmãos, nós vimos no texto passado que a festa dos tabernáculos chegou ao fim. O Senhor Jesus se manifestou, ou veio à evidência com um grande discurso dizendo que Ele é a água viva, Ele é a água ou a fonte de água viva, e que todos deveriam vir e beber dele, para que não mais tivessem sede. E o texto termina dizendo que após esse discurso do Senhor, houve uma dissensão entre os judeus, entre o povo. E o verso 44 vai dizer, alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém colocou as mãos no Senhor Jesus. Então, para vocês entenderem bem, entre os judeus que viviam debaixo do Império Romano, havia também a lei dos judeus. Haviam leis, e existia essa permissão para que os judeus vivessem as suas leis debaixo da autoridade romana. E, irmãos, haviam no templo alguns guardas, havia uma polícia entre os judeus, uma polícia judaica, por assim dizer, uma polícia do templo. E esses policiais, esses guardas do templo, eles são enviados para prender Jesus. Mas ninguém pôs as mãos nele, diz o texto, verso 44. Então nós entramos no nosso verso de número 45. E olha aí o que o texto diz. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram, por que não os trouxestes? Por que não o trouxestes? Por que vocês não trouxeram ele? Ou seja, eles foram enviados pelos mestres, pelos sacerdotes, os principais e os fariseus, que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio judaico, irmãos, era o tribunal dos judeus, onde esses mestres julgavam o povo, julgavam as causas, julgavam as questões doutrinárias, teológicas do povo judeu. E a lei civil também era julgada por esses homens. E esses homens, então, mandam esses guardas prender Jesus, porque eles queriam prender, eles queriam matar o Senhor Jesus. Então, os guardas voltam, e o texto diz para nós, como nós vimos agora, que ao voltarem à presença desses homens, eles estão de mãos vazias. Ninguém chega com eles, eles foram com uma incumbência de prender o Senhor Jesus, mas eles voltam de mãos vazias. E é interessante, irmãos, quando nós entendemos o porquê.
O verso 46 vai dizer para nós: responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Eles vão para prender o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não sai fugido, ele não corre, entra nos buracos e nos becos de Jerusalém, não. O que acontece é que o Senhor Jesus conversa com estes homens. E acontece que no discurso do Senhor Jesus, irmãos, e nós não sabemos o conteúdo desse discurso, dessa fala, eles se veem desarmados. Os guardas se veem desarmados, eles são desarmados no seu íntimo, no seu interior, e eles voltam de mãos vazias. Eles não têm medo de dizer isso. E eles dizem: não conseguimos prender Jesus, estamos de mãos vazias porque ninguém nunca falou como esse homem. Para vocês entenderem melhor, irmãos, os guardas do templo, eles eram homens da tribo de Levi, e esses levitas, eles eram aquela tribo que era separada para que dessa tribo fossem tirados sacerdotes, mas alguns destes homens que tinham formação religiosa, isso é importante entendermos, eles tinham uma boa formação religiosa, por mais que eles não dessem sequência, como esses mestres da lei, eles tinham a formação religiosa dos judeus, alguns eram separados para serem guardas do templo, e eles se tornavam a polícia do templo. Eles tinham essa outra função, mas eles tinham um certo conhecimento da lei. E são esses homens levitas, da tribo de Levi, que vão ter com o Senhor. E o Senhor Jesus fala coisas, irmãos, que fazem sentido para esses homens. Dentro do conhecimento que eles tinham, as palavras do Senhor Jesus, de alguma maneira, penetram o coração deles, desarma eles no íntimo. E isso é interessante nós avaliarmos. É muito importante nós avaliarmos. Não é qualquer pessoa, por mais que não fossem os grandes mestres da lei. Mas os mestres da lei, eles ficam indignados, irmãos, indignados. E só mais um detalhe aqui nesse verso 46, isso não quer dizer que esses guardas, eles creram no Senhor Jesus como Messias. Nós não conseguimos dizer se eles creram ou não. Bem provavelmente eles não creram, eles entenderam que Jesus era diferente. Eles chegam a dizer: jamais alguém falou como este homem. O Senhor Jesus teve um discurso cheio de graça, verdade, e mostrou autoridade para esses homens. A palavra dele é diferente. Mas tem um detalhe aqui importante, que eles dizem: jamais alguém falou como este homem. Então nós temos a tradução para o português da palavrinha homem no final, mas o jamais alguém, essa palavra traduzida por alguém também vem do grego antropos, que é a tradução para homem. É como se ele estivesse dizendo: entre os homens, nós nunca vimos entre os homens homem como ele. Então, não necessariamente eles estavam falando ele é Deus, ou ele é o Messias, ele é divino, por mais que a palavra fosse impactante. Mas é como se eles estivessem dizendo: entre os homens, nós nunca vimos ninguém falar como ele. Ele é diferente. Ele é diferente. Provavelmente isso começa a confrontar esses fariseus e mestres da lei, porque eles eram homens também, e eram os mestres que ensinavam, e com essa fala os guardas estão dizendo: nem vocês têm a profundidade que o Senhor Jesus tem, nem vocês têm a autoridade, nem vocês têm a condição de falar como ele fala, porque ninguém, nenhum homem fala como ele fala. Meu desejo, irmãos, quando eu leio um texto desse, é de conseguir ver a cena. Imaginando o Senhor Jesus com a fala mansa e ao mesmo tempo poderosa, falando àqueles homens e a palavra dele penetrando os corações. Por mais que os guardas ainda não soubessem, mas essas palavras eram divinas. Eles estavam diante do Verbo encarnado. E vocês lembram que esse é o grande objetivo, inclusive, do Evangelho de João? Mostrar que Jesus é Deus, por mais que os personagens presentes não estivessem vendo, estivessem cegos. Esse texto vem para mostrar para nós, irmãos, Jesus é Deus. E ele mostra isso de várias maneiras, inclusive com sua fala. É o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando com esses homens. O verso 47 diz: replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados, autoridades, ou algum dos fariseus?
Os mestres agora, irmãos, estão desdenhando, eles estão com um misto de sentimento, de indignação com esses guardas que não trouxeram o Senhor Jesus e ainda falaram que ninguém fala como ele, e indignados eles agora desdenham. Há uma indignação junto com o desdém destes guardas, e é interessante porque esse desdém com os guardas não tem a ver com a incapacidade policial desses guardas, não tem a ver com a sua atividade profissional como guardas do templo. Não é que eles estivessem gordinhos, acima do peso, não conseguiram pegar Jesus, com sebo nas canelas correu. Não tem nada a ver com isso, e eles não alcançaram, não estavam em forma. Não é essa crítica dos mestres da lei ou dos fariseus em relação aos guardas, mas eles questionam e fazem desdém da capacidade intelectual, como se eles estivessem ficando loucos, como se eles não fossem capazes de entender, como se eles tivessem facilmente sido enganados por um charlatão que falou qualquer palavrinha ali de efeito e eles foram confundidos e não prenderam. É nesse sentido que eles estão desdenhando, é no sentido intelectual, religioso, teológico. Os líderes judeus, na sequência, arrogam para si mesmos exclusiva capacidade de interpretarem o que é verdadeiro e o que não é, de interpretarem ou de entenderem, discernir quem Jesus é ou quem Ele não é. Eles arrogam para si. Vocês percebem quanta arrogância, irmãos? Vocês percebem quanta prepotência? Vocês percebem quanta cegueira? Eles acham que só eles são capazes de entender, e eles estão dizendo, vocês estão errados e nós estamos certos. Algum dos fariseus já disse que ele é o Messias, que ele tem algum tipo de autoridade. E permitam-me adiantar aqui para vocês uma parte do texto, nós vamos ver que até nisso eles estão enganados. Tem fariseu que sim, crê, que sim, está compreendendo quem Jesus é. Por exemplo, um chamado Nicodemos, e nós vamos ver mais à frente. Mas vocês percebem, irmãos, o que está acontecendo aqui? E a cegueira desses ditos mestres da lei, mestres da palavra, que não estão vendo a palavra encarnada diante deles, ou estão se rebelando, mesmo com os sinais. Permitam-me fazer uma aplicação nesse ponto. Vocês já pararam para pensar que nos nossos dias existem muitos ditos mestres da palavra que arrogam para si a capacidade exclusiva de interpretação das Escrituras e que o povo não tem condições de interpretar as Escrituras corretamente e que os seus fiéis devem simplesmente ouvir o que o líder diz e sigam, sem filtro, porque nós temos a capacidade. Irmãos, isso é mais antigo do que nós imaginamos. Olha para a Igreja Católica Romana na história, não é verdade? Até os dias de hoje, tem a ver com a doutrina, são doutrinas da Igreja Católica Romana de que apenas o magistério vivo pode interpretar autenticamente a palavra de Deus. Continua sendo assim, irmãos. Continua sendo assim. O Papa ex cátedra da cadeira, no seu lugar de autoridade, ele é fonte de autoridade para pronunciar a palavra de Deus de maneira infalível, e o que ele diz é palavra de Deus. E sabe o que o povo faz? Simplesmente abraça, porque, aliás, assim como os fariseus arrogam para si essa capacidade, somos só nós, magistério, que temos essa capacidade. Mesmo que vocês não compreendam nada, sigam, porque é palavra de Deus se nós estamos dizendo. É assim que funciona, irmãos. É assim que sempre funcionou. Talvez hoje alguns achem que não é assim, mas continua sendo. Mas se olhar um pouquinho mais para o passado, para o retrovisor, que antes da Reforma Protestante, as missas católicas elas eram proferidas em latim. Ninguém entendia absolutamente nada, o povo iletrado, o povo analfabeto, não conhecia latim. O que o padre dizia, o que o sacerdote dizia, o que o bispo dizia, o que o papa dizia, simplesmente sigam. Sigam, porque só nós temos autoridade. Isso não é exclusividade
da Igreja Católica. Nós temos muitas seitas por aí que os líderes não deixam nem o povo ler a Bíblia. Vocês sabiam disso? Minha mãe já foi de uma seita que eu, posteriormente, estudando a palavra com ela, ela foi questionar o pastor falou que ela estava lendo a Bíblia demais, ela não podia ler a Bíblia. Existem seitas, irmãos, mais conhecidas do que vocês imaginam, por aí que diz, o povo não pode ler a Bíblia, o povo não pode ter acesso às Escrituras, porque só o líder máximo é que tem capacidade de interpretar, e o que ele interpreta e ele diz que é assim, sigam, sem questionar ou sem pensar sobre. Nada menos bereano, não é verdade, do que isso. Esse tipo de coisa acontece. Louvado seja Deus mais uma vez pela reforma, irmãos. Nós temos que valorizar esse movimento de Deus na história, não é verdade? Porque esse movimento da reforma protestante trouxe para nós o que eles chamavam de o livre exame das Escrituras. Além de traduzir para o vernáculo para que o povo tivesse acesso, eles defendiam a ideia do livre exame. O povo deve ir às Escrituras, deve conhecer, deve ler. Isso não significa livre interpretação, obviamente. A interpretação das Escrituras correta é uma. É uma. Isso não quer dizer que nós não podemos interpretá-la. Nós devemos buscar interpretar corretamente. Isso não quer dizer que qualquer interpretação é válida. Tem interpretação correta, mas nós devemos ter acesso e devemos ter o livre exame. Nós devemos incentivar vocês, leiam a Bíblia de vocês todos os dias. Conheçam a palavra de Deus. Quando chegar em casa, pega a Bíblia e confere se o que o pastor pregou está aqui mesmo, se os textos fazem sentido, se as coisas estão linkadas. É assim que devemos caminhar, irmãos. Não como fariseus. Nós, líderes, jamais podemos ser como esses fariseus, e o povo não pode também ter essa ideia de que somente os líderes, obviamente que Deus, irmãos, usa e levanta gente e dá dons de mestre, pastor, para conduzir e ajudar o povo de Deus, mas isso não quer dizer que você não vai ler a sua Bíblia, que você não vai buscar entender e conhecer. Isso é um grande equívoco. Esses homens arrogavam essa ideia para eles, irmãos. E aí o verso 49 continua e diz assim: quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. E aí eles pegam, olham para aqueles guardas, junto com os guardas eles põem o povo todo e dizem, isso é uma plebe, é um populacho, é um povinho, é uma ralé que não sabe de nada. Nós somos os eruditos, o povo não sabe de nada, é o que os mestres estão dizendo aqui. Eles estão indignados, eles estão meio que desabafando, mostrando a ira do coração deles e dizendo, esse povo não sabe de nada. Somos nós quem sabemos. Esse povo não sabe absolutamente nada. Eles entendiam que o povo era totalmente despreparado, iletrado, que eles não tinham discernimento teológico qualquer. Era isso que os fariseus achavam, irmãos. Os líderes religiosos acreditavam que o estudo da lei em si é o que fazia ser possível alguém ser salvo e alguém ter vida verdadeiramente virtuosa e piedosa. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Nós temos um nível altamente elevado e só nós temos essa condição. Vocês não têm condição nenhuma, nem mesmo de agradar a Deus, porque quem conhece a lei verdadeiramente somos nós. É isso que os mestres estão dizendo neste momento. Por trás do pensamento deles, e o que eles estão revelando na prática é o seguinte: quando ele chama esses homens, no final das contas, de maldito, o povo como um todo, tirando eles uma elite exclusiva, eles estão dizendo que vocês estão expostos à vingança divina, vocês são malditos, vocês são ímpios, nós é que somos uma elite salva, por causa dos nossos méritos e porque somos estudiosos da lei. É isso que esses homens estão dizendo, irmãos. Quanta cegueira, irmãos. Quanta cegueira, não é verdade? Quanta cegueira por parte desses homens. O texto continua e o verso 50 mostra para nós que havia um entre eles que pensava diferente, questiona eles.
Diz assim o verso 50, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, lembra de João capítulo 3? Perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Irmãos, que tacada aqui de Nicodemos. Primeiramente, Nicodemos está mostrando que eles estão errados na fala deles. Algum dos judeus, ou melhor, algum dos mestres dos judeus, algum dos fariseus, crê no que vocês estão crendo, ou diz que ele é o Messias, ou algo assim, tem um que pensa diferente. Então eles estão equivocados aí. Mas Nicodemos, irmãos, também vai escancarar a contradição destes homens. E como eles são contraditórios, e como eles são hipócritas. E essa é uma das características bem elencadas dos fariseus, na verdade, nas Escrituras, no Novo Testamento, que eles eram hipócritas. Os mestres da lei, eles eram hipócritas. E, de fato, olha só o que Nicodemos diz, irmãos. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Sabe o que Nicodemos está fazendo com essa pergunta? Está escancarando a ignorância desses homens. Esses homens que se julgam sábios e conhecedores, Nicodemos com essa pergunta está dizendo, vocês são os defensores da lei, os mestres da lei, os conhecedores da lei, que estão quebrando a lei. Vocês estão quebrando a lei. Vocês são hipócritas, olha o que vocês estão fazendo. É por isso que eles se indignam tanto, que eles entendem, irmãos, o que está acontecendo aqui com essa pergunta de Nicodemos. Vocês lembram que nós lemos hoje na liturgia, Deuteronômio capítulo 1, versos 16 e 17, vão mostrar para nós que haviam leis dadas por Deus, e Moisés instrui o povo, em que quando alguém era julgado, ele precisava ser ouvido. Eles nem ouviram o Senhor Jesus, eles não deram nem o direito de defesa do Senhor Jesus, eles não chegaram a interrogar e questionar o Senhor Jesus, e eles estão condenando Jesus. Êxodo 23, 1 também vai mostrar isso para nós. Eles são conhecedores da lei que estão quebrando a lei de Deus, incoerentes, inconsistentes. Arrogam para si conhecimento e sabedoria, mas estão mostrando ignorância, e Nicodemos está expondo isso. Sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Se fosse para trazer para os nossos dias, olha, por exemplo, os ministros do STF do nosso país, né? Ministros que rasgam a Constituição o tempo todo, não é verdade? Ministros que são juízes, são réus, são testemunha no mesmo caso. Eles rasgam todas as leis, a Constituição brasileira, em muitos casos. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, irmãos. É inconsistência sendo escancarada, para que todos vejam injustiça, hipocrisia escancarada diante de todos. Talvez esse seja um bom exemplo aqui para nós tentarmos entender o que está acontecendo nesse momento. E aí o verso 52, irmãos, vai mostrar para nós, responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia. Eles não têm argumento, a incoerência deles é escancarada, e sabe o que eles fazem? Eles atacam Nicodemos. Então quer dizer que você é da Galileia também? Você está defendendo o Galileu? Você é da Galileia? É o argumento ad hominem. Eu não tenho o que dizer diante das argumentações, eu não tenho conteúdo para argumentar, eu fui desmascarado, então vou atacar a pessoa, e você agora é um Galileu, é isso? É o que eles estão fazendo nesse momento, irmãos. Diante da hipocrisia e da ignorância desses homens. E aí o texto continua, examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí eles cometem mais gafe aqui. Eles estão sendo agora expostos de vez. Expostos de vez. Nós não sabemos exatamente o que eles querem dizer com o profeta da Galileia. Pode ser que eles estejam dizendo, não há nenhum profeta que veio da Galileia. E eles estão errados se eles estão dizendo isso. Oséias, Naum, Jonas é certo que veio das regiões da Galileia, era profeta de Deus no Antigo Testamento, do livro que eles diziam-se conhecedores, então eles estão errados se eles estão dizendo isso.
Mas algumas traduções vão dizer o profeta não pode vir da Galileia. Aquele profeta lá de Moisés, de Deuteronômio, que nós vimos, inclusive no sermão passado. O profeta como Moisés. Se eles estão dizendo isso também, eles estão equivocados. Sabe por quê? Porque ao quebrar a lei, não interrogando aqueles que eles julgam, eles não sabem nem de onde Jesus é. Eles dizem que Jesus é da Galileia e Jesus não é da Galileia. Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Jesus era da Judeia. Eles estão equivocados em todos os termos. Seja lá o que for que eles estão dizendo com o profeta, eles estão equivocados, mostrando a ignorância deles, irmãos. É vergonhoso, né, irmãos? E é triste uma cena dessa, o que está acontecendo aqui. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que certa vez, na minha falta de sabedoria, conversando um assunto com um irmão, irmãos, por isso que Provérbios fala que quando nós nos calamos, nós muitas vezes mostramos sabedoria, e no muito falar nós mostramos nossa ignorância, não é verdade? E aí eu quis comentar do assunto, mas eu entendi uma coisa diferente, e fui falando do assunto. A pessoa já tinha ido embora e depois foi que eu raciocinei sobre o que de fato ela estava falando. E eu pensei, mas que vergonha, né? A pessoa ainda muito bem educada, e ela se mostrou sabedoria e cortesia, porque ficou quietinha e balançando a cabeça. Mas depois eu pensei, quanta ignorância no muito falar, não é verdade? E é o que esses homens estão mostrando. Esses ditos mestres da lei estão sendo expostos com a sua ignorância, irmãos, porque se acham os conhecedores da lei. Sabe o que acontece depois disso? O texto termina dizendo, e cada um foi para a sua casa. Não tem mais o que fazer, fomos expostos, talvez indignados, e certamente estavam, mas cada um vai para a sua casa, não dá, nós perdemos. Diante disso, eu queria trazer algumas explicações ou aplicações para nós pensarmos, algumas reflexões, irmãos. Diante deste fato de vermos estes mestres da palavra, cegos diante da palavra encarnada, eu queria pensar algumas coisas com vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar é a seguinte, irmãos, talvez pensando aqui mais próximo do contexto do texto, são religiosos que deveriam ser os defensores da lei, da palavra de Deus, que não conheceram a verdade. Aqui nós devemos ligar um sinal de alerta. Nós devemos ligar um sinal de alerta. E sabe qual é o sinal de alerta? Deixa eu dizer uma coisa, nós somos presbiterianos. Eu particularmente, eu não sei você, mas eu sou presbiteriano por convicção doutrinária. Eu creio nessas verdades que eu prego, eu creio na doutrina reformada. Este é o fundamento que nós entendemos que é a boa interpretação que volta e traz de volta as verdades apostólicas, as verdades bíblicas para nós. Eu creio. E por crer e ter essa convicção, eu creio que nós estamos no bom caminho da boa teologia, irmãos. Eu creio, nós devemos ser estudiosos da palavra. E muitas vezes nós, em alguns círculos de amigos, de outras igrejas ou denominações, muitos olham para nós presbiterianos como o povo que conhece as Escrituras, não é verdade? Muitos vão dizer, os presbiterianos leem a palavra, os presbiterianos conhecem. Isso é bom, e eu queria dizer, antes de tudo, continuem conhecendo as Escrituras. Eu falava isso no sermão passado, conheçam a Cristo, vão às Escrituras, leiam, conheçam o que Deus requer de nós, as grandes doutrinas, os desdobramentos do Evangelho na nossa vida, as doutrinas reveladas nas Escrituras, porque quanto mais você conhece, mais condições você tem de agradar a Deus, de viver conforme a verdade de Deus. Isso é maravilhoso. Mas tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado, porque nós podemos pegar a boa teologia e ela se tornar um fim em si mesmo. A boa teologia que nós conhecemos e que nós estamos caminhando em conhecer cada vez mais, isso é bom, pode ser um perigo para nós. E o problema não é a teologia, porque nós devemos estudar e conhecer mais as Escrituras, mas é o nosso coração. Cuidado com o coração. Cuidado para que você não dê uma de fariseu.
Cuidado para você não começar a achar que o que te justifica é a doutrina reformada que você crê, e que se outros não seguem a mesma tradição histórica, teológica, esses nem salvação podem chegar a ter. Não é assim que funciona, irmãos. Então, nós devemos ter cuidado, é um alerta para nós. A Bíblia nos incentiva e devemos continuar conhecendo cada vez mais. É tolice não conhecer as Escrituras, mas cuidado para não errar o alvo. A boa teologia deve ser serva, para levantar diante de nós o Cordeiro, para que Cristo seja exaltado. Eu me lembro de um professor no seminário, professor de filosofia. Eu achava fantásticas as aulas dele de filosofia, e ele dizia: a filosofia é serva da teologia. E esse deve ser o bom uso da filosofia, né? Para nós pastores, fazer bom uso, porque você pode tirar grande proveito dos estudos filosóficos, mas como servo, se você coloca a filosofia com um fim em si mesmo, você se perde. Isso pode acontecer com a nossa teologia. Cuidado para não se perder, cuidado para não começar a subir num salto alto demais, cuidado para não começar a bater no peito e achar que o seu conhecimento te justifica, cuidado para não achar e começar a achar que você é melhor do que as outras pessoas, do que irmãos seus que talvez estão em outra tradição teológica, em outra denominação. Cuidado, meus amados irmãos, cuidado. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo dos nossos irmãos pentecostais. Nós temos irmãos pentecostais, não é verdade? E alguns irmãos pentecostais eles entendem na leitura deles das Escrituras e na experiência deles que eles falam em línguas estranhas, não é verdade? Línguas de anjos, línguas angelicais. E muitas vezes em cultos pentecostais vocês vão ver esses irmãos falando em línguas estranhas. Eu não concordo, eu acho que eles estão errando, e eu acho que isso não é bom, eu acho que isso não agrada a Deus, pela interpretação que nós temos das Escrituras. Eu creio que a nossa interpretação é a interpretação correta. Mas a pergunta que eu faço é: o não falar nessas línguas estranhas que salva alguém, irmãos? Obviamente que não. O que nos justifica diante de Deus é o fato de compreendermos o texto e não falarmos nessas línguas, entendermos que eram línguas estrangeiras, que lá em Atos 2, quando o Espírito desce sobre a igreja, eles estavam falando. É importante entendermos isso, mas não é isso que nos justifica. Mais um exemplo. Eclesiologicamente falando, irmãos, quando nós pensamos no sistema de governo, além de ser o sistema mais lógico, na minha opinião, esse sistema representativo que nós chamamos de sistema presbiteriano, eu creio que ele é bíblico, neotestamentário. Nós vemos nas Escrituras presbíteros, características inclusive desses homens, os anciãos, sendo então levantados como líderes no meio do povo de Deus para conduzirem o povo de Deus. Isso é bíblico, está nas Escrituras. Paulo instrui Timóteo e Tito, que estão organizando as igrejas, tanto em Creta como ali em Éfeso, para que levantem esses líderes. É um modelo bíblico. Mas nós temos irmãos que não seguem esse modelo. Eu creio que eles estão equivocados e estão errando. E agrada a Deus seguir o modelo bíblico, mas é isso que salva alguém, irmãos? É isso que torna alguém um cristão verdadeiro, filho de Deus? Não é. E nós temos que ter cuidado, porque a boa doutrina em todos esses aspectos, elas podem nos tornar arrogantes e nós começarmos a achar que nós somos uma espécie de uma elite, e alguns podem chegar a achar que só reformado é que vai adentrar os céus e que pertence ao Senhor. É um equívoco, entendem? Então esse texto nos confronta e nos liga ao sinal de alerta. Se você tem pensado assim, volte atrás, porque não é isso que as Escrituras nos ensinam, e esse texto mostra para nós que não é assim que as coisas devem funcionar. Sabe qual é mais uma aplicação do texto, irmãos? Mais uma aplicação do texto. Existe essa possibilidade de nos cegarmos doutrinariamente e de nos arrogarmos como mestres dentro da teologia, do conhecimento das Escrituras, mas nós temos que tomar cuidado com aqueles mestres que estão lá fora. Quando eu digo lá fora, é os que não usam as Escrituras, até que rebatem as Escrituras e se dizem mestres, que muitas vezes nós
bebemos dos seus pensamentos e, sem perceber, bebemos de premissas e pressupostos que são antibíblicos e vivemos com eles como se nada estivesse acontecendo. Quer ver um exemplo que eu dou aqui, irmãos? Tem muitos cristãos que, sem perceber, ingenuamente, e isso vai fazer mal, já deve estar fazendo mal e vai fazer mal cada vez mais, mas abraçam uma antropologia de Freud, por exemplo, sem filtro, e acham que está certo. Aliás, Freud não era um grande mestre, não era um erudito que influencia o pensamento moderno, então eu abraço porque é um grande erudito. Balela, não é assim que deve funcionar, e devemos também ligar o alerta quanto aos mestres dos dias contemporâneos, que influenciam a nossa cultura, que influenciam as ideologias, que influenciam o pensamento moderno. Não, nós devemos usar as Escrituras como filtro. E se você pegar uma antropologia freudiana e olhar para as Escrituras, você vai ver que são antagônicas e não dá para abraçar as duas coisas. Por mais que muitos digam, mas ele é um grande influenciador dos nossos tempos, um grande mestre, é para você. Ele é como um fariseu desse que está cego achando que tem a verdade. E nós devemos rebater e estar alertas para rebater esse tipo de pensamento. Quantos acham bonito os textos do filósofo Jean Paul Sartre e abraçam sem filtro as ideias, por exemplo, em relação à liberdade? Irmãos, nada mais antibíblico do que a ideia de liberdade de Jean Paul Sartre, que acaba encharcando a mentalidade dos intelectuais e eruditos dos nossos tempos, e nós muitas vezes abraçamos essas ideias sem pensar. Não, são mestres cegos que estão guiando o povo. Quantos olham para uma sociologia marxista e começam a ler a sociedade como se Marx estivesse certo na leitura dele? Aliás, ele influencia tantas mentes dos pseudo-intelectuais dos nossos dias. Eu não vou abraçar também? Cuidado para você não abraçar uma visão científica de Charles Darwin, por exemplo. Você vai fazer besteira. Ah, mas era um erudito, nós não temos nem condições de discutir. Quem disse? Quem disse, irmãos? A incoerência destes é escancarada, assim como a incoerência desses fariseus. São tantos equívocos e tantos erros. Nós precisamos ter esse filtro e não devemos abraçar os mestres dos nossos dias ou da mentalidade contemporânea. Já pensou? Você abraçar a ideia de família de Paulo Freire, por exemplo, você está perdido. É totalmente antibíblica. E não dá para abraçar. Não dá para aceitar com tranquilidade, achar que está tudo certo. Aliás, é um mestre da educação brasileira. É por isso que a gente vai mal na área da educação. Irmãos, existe um só mestre. E quando esse mestre diz, ele tem autoridade. Esse mestre continua falando conosco, ele fala na sua palavra. O Senhor fala conosco nas Escrituras. Sigamos o mestre, ouçamos a voz do mestre, para que nós não incorramos nesses erros e, achando que estamos no bom caminho, caminhemos como cegos, rejeitando o verdadeiro mestre, aquele que é a verdade, o caminho, a vida. E por fim, irmãos, mais uma aplicação interessante. Quando vocês olham para esse tipo de mestre nas Escrituras, esses mestres, eles são prepotentes. Esses mestres, eles são mestres que querem ser servidos. Esses mestres são mestres que olham de cima para baixo para o povo, arrogantes, orgulhosos, soberbos. E quando eu olho para o modelo de mestre, o meu Senhor Jesus é totalmente diferente. Nós ainda chegaremos lá, mas dê um pulinho rápido aí, lá em João 13. João capítulo 13, irmãos. Olha que maravilha o que o Senhor Jesus vai dizer. João 13. Eu vou ler a partir do verso 12, olha o que diz lá. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes:
compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus dizendo: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Louvado seja Deus. Esse é o grande modelo do mestre, irmãos. O grande mestre que não usa o seu conhecimento, e ele é a verdade encarnada, ele tem todo o conhecimento, ele é detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Sabe o que ele faz? Uma vez encarnado nesse mundo, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele usa toda a sua condição e capacidade para servir. E muitos de nós usamos o nosso conhecimento para se colocar por cima e nos orgulharmos. Não. Deus levanta entre nós muitos mestres. Pode ser que você seja um mestre lá na sua casa. E você deve ser. Pai, você deve ser um mestre na sua casa, ensinar as Escrituras para a sua família. Mas isso não quer dizer que você vai assumir uma posição de intocável. Não, sirva a sua família como mestre. Pastores, presbíteros são chamados para serem mestres, pastorear o rebanho, instruir o povo de Deus, e isso é serviço, irmãos. Eu sei que alguns podem ter vindo de alguma igreja, alguma denominação, onde os pastores são quase intocáveis, andam quase que flutuando, ninguém tem acesso. Não, nós estamos aqui para servir, e tudo que Deus tem nos dado, todos os dons e talentos são e devem ser utilizados para servir, para que Cristo seja exaltado. Porque foi assim que Cristo encarnado nos deu o exemplo. E é assim que devemos caminhar. E eu finalizo dizendo, irmãos, que esse exemplo foi tão poderoso, que esse grande mestre, ele serviu a ponto de dar a própria vida. Ele se entregou, ele se humilhou. Não foi só na encarnação, não foi só no lavar os pés. O ápice da sua humilhação foi a cruz, onde ele se torna ignomínia, maldito no nosso lugar, e recebe a ira de Deus. Esse é o grande mestre que devemos seguir. Esse é o grande mestre que pisou e trilhou um caminho aqui nessa terra que nós devemos, então, como discípulos, trilhar os mesmos passos. Esse é o mestre que ressuscitou e ele voltará para buscar os seus. Ele está à destra de Deus Pai, enquanto aqui nessa terra agora nós ouvimos a sua voz, a voz do grande mestre, e olhando para ele, não cegos, mas olhando para ele, nós caminhamos servindo como ele serviu. Essa é a verdadeira figura do mestre, irmãos. Que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia de nós, para que não sejamos cegos, para que não nos achemos mais do que de fato somos, para que usemos tudo que Ele tem nos dado, inclusive o conhecimento, para olhar com os olhos fitos, firmados nele, e não nos perdermos neste mundo. Seja por meio da doutrina, seja por meio dos pensamentos daqueles que se dizem sábios, mas são tolos, e que estão enveredando muitos em caminhos tortuosos. Que Deus nos livre, gere humildade no nosso coração, para que seguimos os passos do verdadeiro mestre. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça, a equipe de música vai se posicionar e nós vamos cantar mais um cântico ao nosso mestre. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, que nos fala nesta manhã. Te louvamos e rogamos a Tua graça, Pai, para que os nossos olhos sejam mantidos pelo Senhor abertos e que olhemos para Cristo e que não nos percamos, ó Pai. Que não nos percamos fazendo mau uso da teologia, do conhecimento, que não nos percamos, ó Deus, abraçando o pseudo-conhecimento mundano que influencia a nossa sociedade em grande escala. Ó Deus, que tenhamos o bom filtro das Escrituras e com humildade caminhemos seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Sê nossa visão, não nos deixe nos perder, ó Deus, e nos cegar. Ajuda-nos, ó Pai. Só o Senhor pode manter os nossos olhos abertos. Só Teu Espírito pode iluminar nossa mente e coração.
para que não sejamos como esses fariseus. O Senhor nos manda pregar o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho, ó Deus, e isso nos coloca em uma situação, naquele momento, de mestres, por assim dizer, porque estamos ensinando a boa nova. Nos ajude, Pai, para que não nos percamos, e que façamos isso com humildade, e que ajudemos outros a enxergar e trilhar o bom caminho, ó Pai. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos